Capítulo 17 do livro do profeta Isaías diz assim: Peso de Damasco, eis que Damasco será tirada e deixará de ser cidade, e será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, serão um lugar para os rebanhos, que se deitarão ali sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim deixará de existir, e o reino em Damasco e o remanescente da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será que naquele dia a glória de Jacó será diminuída, e a gordura de sua carne desaparecerá? E será como quando o segador colhe o trigo, e como seu braço recolhe as espigas, e será como quem colhe espigas no vale de Refaim. Mas ainda ficarão nele rabiscos, assim como no sacudir da oliveira, e 2 ou 3 azeitonas na mais altas pontas dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia tentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos contemplarão o Santo de Israel. E não atentará para os altares que as suas mãos fizeram, nem olhará para os que fizeram os seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens. Naquele dia serão as suas cidades fortes como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados ante os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, pelo que plantarás plantas formosas e as cercarás de sarmentos estranhos. E no dia que as plantares, as cercarás, e pela manhã farás que a tua semente brote, mas a colheita será arrebatada no dia da angústia e das dores terríveis. Ai da multidão de muitos povos que farão ruído como o estrondo dos mares, e do rugido das nações que rugem como rugem as impetuosas águas. As nações rugirão à maneira do rugido de muitas águas, mas Deus as repreenderá. E fugirão elas para longe, serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento e como a bola diante do tufão. Ao anoitecer, eis que há confusão, mas antes que amanheça, ele já não existe. Esta é a parte dos que nos despojam e a sorte do que nos saqueiam. O capítulo 17 do livro do profeta Isaías vai falar sobre a ruína de Damasco. A derrota de Rezim e a destruição foram cumpridas pelos assírios. Essa palavra do profeta Isaías declara uma profecia contra uma cidade. O Senhor, ele conhece os 4 lugares, os 4 cantos do mundo. O Senhor conhece todas as cidades, todos os estados, todos os países, todos os continentes, porque foi Ele quem criou. Ele é o criador de todas as coisas e Ele é o que comanda todas as coisas. O Senhor é aquele que dos altos céus olha e contempla toda a humanidade. E essa profecia vem dizer sobre a destruição de uma terra, porque esqueceram do Deus da salvação. O que é esquecer de Deus? Quando nós estamos vivendo dia a dia nos nossos lares, nos nossos trabalhos, na nossa família, nós conseguimos usufruir de muitas coisas que Deus nos permite usufruir. Mas em momentos da nossa vida, quando estamos muitas vezes no auge, ou quando muitas vezes estamos na dor, nós abandonamos o nosso Criador, o Deus da salvação. E quando nós abandonamos Deus, quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós se esquecemos daquele que nos salva, nos liberta, o Senhor é justo e fiel
Porque muitas vezes nós imaginamos assim: ah, eu vou me desligar um pouco de Deus e depois eu volto. Ah, tá bom assim, ficar na presença de Deus dá muito trabalho, é muito estreito. Eu tenho que ser apertado, eu tenho que ser machucado, ferido muitas vezes para poder chegar à santidade, à presença da santidade de Deus. E quando nós somos rebeldes, quando nós nos esquecemos da presença de Deus, quando nós não nos lembramos da nossa verdade, da nossa rocha, que é o Criador das nossas vidas, nós estamos rejeitando aquele que nos criou, nós estamos abandonando aquele que nos capacitou, nós estamos ferindo aquele que nos deu a vida, o fôlego de vida, que nos deu estrutura. E quando nós fazemos isso, nós estamos desagradando a Deus. Porque ficarmos fora da presença de Deus, porque abandonarmos a presença de Deus, porque esquecermos de Deus é querer a nossa própria destruição. Porque quando nós levantamos, nós precisamos entender que é o Senhor que nos dá a vida. É o Senhor que nos dá uma nova oportunidade de recomeçar, uma nova oportunidade de engrandecer o nome dEle, uma nova oportunidade de louvar a Ele, uma nova oportunidade de bendizer a Ele. E quando nós entramos nessa presença, e quando nós nos aproximamos do Senhor, nós compreendemos que é diante da face do Senhor que eu tenho que entregar aquilo que é dele. O Senhor, ele requer os seus bens materiais, suas roupas, seu dinheiro, sua fama, seus certificados. Não. O que o Senhor quer é que nós glorifiquemos a Ele. O que pertence a Ele é a glória, então nós devemos glorificá-lo. O que nós desejamos a Ele é o louvor, então nós temos que louvar a Ele. O que é de Deus é a grandeza, então nós temos que engrandecer a Ele. E quando nós damos o que é de Deus, o dízimo que não pertence a nós temos o nosso dinheiro para usufruir e administrar, mas o dízimo é do Senhor. As ofertas voluntárias são do Senhor. Então, tudo o que nós precisamos compreender é que nós devemos entregar ao Senhor aquilo que é dele. E quando nós não fazemos isso, nós estamos como a terra de Damasco. Nós estamos nos esquecendo daquele que é o nosso Criador. Nós estamos esquecendo daquele que deu todas as coisas para suprir as nossas vidas. Nós estamos esquecendo daquele que nos tirou da lama, do poço e nos ergueu. Quando estamos doentes, lembramos de Deus. Quando estamos passando dificuldade, lembramos de Deus. Quando estamos em pecado, lembramos de Deus. Quando estamos em aflição, lembramos de Deus. Mas não é isso que Deus quer. Porque muitas vezes somos nós que buscamos esse caminho. Somos nós que nos guiamos por este caminho, porque o Senhor, Ele quer se aproximar de nós. Mas nós precisamos primeiro nos aproximar dEle. Porque Ele não vai invadir a nossa casa. Nós precisamos falar para o Senhor que nós estamos com o coração aberto para recebê-lo em nossa casa, a nossa morada, que é o nosso coração. Nós precisamos declarar ao Senhor que todos os dias são dele, para ele, e que o nosso louvor é para ele, que nossa adoração é para ele, porque nós precisamos adorar aquele que vive eternamente, o nosso Deus, o nosso Criador, ele que pode todas as coisas.
E essa terra de Damasco recebeu essa profecia de destruição porque se esqueceram de Deus. Deus muitas vezes quer levantar as nossas vidas. Deus levanta-nos. Deus, ele nos exalta e muitas vezes esquecemos dele. Esquecemos daquele que faz todas as coisas por nós. Que possamos hoje declarar ao Senhor que nós vamos ter um compromisso de lembrar dele todos os dias da nossa vida, porque ele é o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus te desperte neste dia e que nós possamos adorá-lo em espírito e em verdade. E que não esqueçamos do versículo que diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.